Olá, turma, boa noite. Eu espero que estejam todos bem. E nós estamos aí retornando às nossas atividades, agora dando início ao segundo bimestre, tá? E a nossa primeira videoaula, certo? Eu deixei um material para vocês no portal que fala sobre controle de insetos pragas, né? Deixei uma atividade com duas questões para vocês realizarem pesquisa, tá? Para responder as questões e coloquei três materiais de apoio. Pessoal, a gente sabe que para controle de insetos, né, de insetos considerados pragas na nossa produção, a gente tem aí vários métodos que a gente pode estar utilizando, né? Um dos mais conhecidos, a gente tem aí os métodos químicos, né, que são os mais utilizados pelos produtores, são métodos que são considerados a curto prazo, né, que tem maior eficiência, mais rapidez no resultado, né? Os produtores já estão habituados a utilizar. Nós temos aí os métodos de controle alternativo, né, que antigamente se chamava método de controle cultural, que se vocês forem dar uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar a partir de agora métodos alternativos, que são os métodos que a gente utiliza de controle, onde a gente faz rotação de cultura, né? Faz todo aquele planejamento na nossa produção para diminuir a população de pragas. Certo? Nós temos aí também o controle biológico, né? Nós temos aí esse método inovador para que a gente possa utilizar aí outros indivíduos como insetos predadores, né, que atuam aí como controlador biológico. Nós podemos usar fungos entomopatogênicos, né, que inclusive já são sintetizados em laboratório e são vendidos para a população. Inclusive aqui em Roraima nós temos já a comercialização desses fungos entomopatogênicos. Vocês se recordam quais são os fungos? A gente falou sobre esses fungos em uma das nossas aulas. Os fungos mais populares, que inclusive semana passada eu entrei em contato com algumas lojas, porque eu estava precisando comprar esse fungo. A gente tem disponível aí o Metarrhizium, né, e o Belvéria. Então, assim, a gente tem esses dois que são sintetizados em laboratório e são comercializados por produtor utilizado na sua propriedade. Né? O controle biológico ele já é uma realidade dentro do agronegócio. No entanto, a gente também não pode esquecer que são métodos a longo prazo. Né? O produtor ele não tem uma resposta imediata, que é o que ele busca, né? Uma resposta imediata no tratamento daquele inseto praga. Então, é uma resposta a longo prazo, com menos agressão ao meio ambiente, né? Caracteriza um método sustentável. Assim também nós temos o homeopático, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas existem propriedades aqui, inclusive em áreas de produção de grãos, que já utilizam esse método homeopático, né? Que são feitos extratos, né? Que são feitos a partir de uma tintura mãe, onde esse homeopático ele funciona da seguinte forma: é utilizada a própria praga para combatê-la. É feito um extrato dessa praga, né? E a partir desse extrato é feita uma tintura mãe, é feito todo um preparo e é feita a aplicação na produção, né, para controlar aquela praga. Inclusive, nós temos propriedades aqui que são adeptas a esse tipo de controle de pragas, né, pessoal? Mas a gente tem que também ter uma ideia de que trabalhar o preventivo sempre é o mais interessante. Então vocês podem observar aí no material, né, nessa atividade e no material que eu deixei para vocês terem como base para a leitura, vocês vão observar exemplos, né, de utilização de métodos. Eu coloquei um material para métodos químicos e biológicos, métodos alternativos, né, e para métodos homeopáticos. Então vocês vão observar dentro desse material que eu coloquei exemplos, são exemplos dessas utilizações, né, do uso desses métodos nas propriedades, né, nas culturas. E o que eu quero que vocês façam nesse exercício? Que vocês coloquem aí os exemplos, né? Eu pedi exemplo para grãos, pedi exemplo para frutíferas, né?
Então, assim, que métodos seriam mais interessantes? E também na segunda questão, pedir que vocês colocassem o ponto de vista econômico, né, e ambiental da utilização desses produtos. Porque nós procuramos resposta, né, diante de uma situação de ataque de uma praga, mas a gente também tem que levar em consideração o quê? Que a gente tem que agir de forma sustentável. Hoje, aquela propriedade que ela não consegue atender os padrões de sustentabilidade, pessoal, ela tem dificuldade, inclusive, de fazer um financiamento, de trabalhar a terra dela. Então, se torna, hoje existem muitas viabilidades para aquelas propriedades que atuam com sustentabilidade, né, com preservação do meio, né, na tentativa de diminuir resíduos que são deixados por produtos. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu não tenho nada contra a utilização de controle químico, não é isso, tá? Mas a gente tem que ter uma visão também ambiental da situação, né? Se existem outros métodos, a gente também pode tentar, mas é economicamente viável para o produtor, né? Se eu tento levar para a propriedade dele iniciativas ecologicamente corretas, elas também têm que ser economicamente viáveis para ele também. Então, tudo isso eu quero que vocês coloquem aí na atividade de vocês, tá? O método no qual a gente utiliza na propriedade é aquele que se adequa às condições da propriedade e à característica do produtor, né? A característica econômica, a resposta que ele precisa. Existem situações que a gente sabe que se o produtor usar um controle biológico, ele vai ter uma perda gigantesca, porque a longo prazo o controle ele é lento, ele vai se adaptando. Não é uma resposta imediata quando a gente utiliza um método de controle químico. Então, isso vai das condições financeiras, né? Ah, professora, mas o controle biológico ele é muito caro. Ele é tão acessível quanto o controle químico, né? Tanto que eu tive a oportunidade, né, esses últimos dias, estive procurando alguns químicos e também biológicos, porque eu gosto de fazer essa comparação de preço, e a diferença entre eles não está muito grande, tá? O que vai diferenciar o controle biológico do controle químico, pessoal, é justamente a resposta, né? A resposta daquele produto. Então, hoje o produtor ele consegue se adequar à utilização a métodos ecologicamente corretos na propriedade, uma visão sustentável da produção dele e trabalhar a prevenção, porque se a gente trabalhar a prevenção na propriedade, a gente consegue aí diminuir os custos e evitar que a ocorrência do indivíduo chegue a causar danos econômicos, porque os indivíduos eles vão ocorrer na propriedade, pessoal. Não tem uma coisa, eles não vão sumir, são artrópodes, eles não vão sumir do ambiente, desaparecer. Mas o indivíduo, lembrem que ele só é considerado praga a partir do momento que ele causa danos econômicos à minha propriedade, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. A gente não vai conseguir desaparecer, o indivíduo não vai sumir do ambiente, mas aquele ambiente ele se torna menos suscetível para aquela praga. E para isso a gente vai trabalhar planejamento, né? Mas hoje, que é o que a gente, no nossa próxima semana, né? Essa semana vocês vão receber o calendário de vocês das nossas aulas. Agora nós vamos ter uma aula só, que é na segunda-feira, né? Então, na nossa próxima aula, vocês vão me entregar até domingo, dia 7/6, essa atividade, tá? Se vocês quiserem no material mandar as dúvidas ou até mesmo me mandar no WhatsApp, né? Professora, eu tô com dúvida, quero esclarecer algumas coisas sobre essas pesquisas que eu solicitei. E na próxima semana a gente já vai falar sobre o planejamento das ações na propriedade, tá, pessoal? Então eu gostaria de ter esse feedback. Inclusive, a internet, eu sei que a gente tá com problema de internet, né, esse meio tempo. Então, assim, se a gente puder fazer uma live, né, seria muito interessante, tá bom? Eu espero esse feedback de vocês, mas eu acho que vai ser bem legal. Eu vou jogar lá no grupo pra gente fazer uma live sobre determinadas situações que a gente encontra nas propriedades, que medidas a gente pode tomar diante dessas situações, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.
tá? Um grande abraço, espero que todo mundo esteja bem.